Eu sou a obreira Melissa da Igreja Redenção de Pinhais. Estou aqui para dividir uma mensagem de Deus, uma palavra do Senhor que Ele tem colocado em meu coração. Assim como falou muito comigo, espero que fale com cada um. A mensagem fica lá no livro de Hebreus, capítulo 12, versículos 7 e 8, que diz assim: Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. O que Deus tem para nós com essa mensagem? Quando passamos por algumas tempestades em nossas vidas, elas podem ser consideradas tempestades pedagógicas, ou seja, tempestades para nos ensinar, tempestades para que nós cresçamos espiritualmente, para que haja uma evolução na nossa vida cristã, na nossa vida com Deus, para que tenhamos uma maturidade espiritual. Vejam só, Jonas, quando tentou fugir do caminho que Deus o tinha enviado, que Deus tinha um propósito na vida dele, ele tentou fugir. Porém, Deus cuidou para que não acontecesse nada com ele, mas a tempestade veio, porque ele desobedeceu. Assim acontece conosco. Quando desobedecemos a Deus, quando não cumprimos o ID, quando não fazemos o que Ele tem nos mandado, nos enviado por caminhos que Ele nos manda, nós colhemos. Ele permite que passemos por tempestades. E nessas tempestades a gente colhe o fruto da desobediência. Porém, o Senhor, quando Ele nos disciplina, quando a gente desobedece a Ele e Ele nos disciplina, é um sinal que somos filhos legítimos. Então, eu entendo que devemos aceitar a disciplina sem murmurações, sem reclamação, sem indagação. Muitas vezes perguntamos: Senhor, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por aquilo? Porque nada dá certo. Mas muitas vezes a gente não lembra que a gente errou, que a gente pecou. Lá em Salmos 23, versículo 4, Davi escreveu assim: Tua vara e o teu cajado me protegem. O que é um cajado? O cajado é um instrumento longo e na ponta ele é uma curva. E o pastor, ele usa esse cajado para puxar a ovelha. Quando ela está fugindo, o pastor vai lá, usa o cajado para puxar a ovelha. Assim Deus faz conosco. Ele usa muitas vezes o cajado. Muitas vezes dói quando ele usa esse cajado. Porém, nós devemos entender, devemos ter em mente que se ele está nos disciplinando é porque ele nos ama. Nós, enquanto pais, enquanto mães, disciplinamos nossos filhos porque os amamos. Quem dirá Deus, que é o nosso Pai? É um Pai amoroso, é um Pai cuidadoso, é um Pai que não mede esforços para nos ver felizes. É um Pai que fica honrado, ele se sente honrado ao ver que nós somos obedientes, que nós somos fiéis, que nós temos fé. E também o pastor, muitas vezes, ele usa a vara para quebrar a perna da ovelha. Isso parece drástico, quebrar a perna da ovelha, mas vale mais uma perna quebrada do que virar alimento do lobo. Ou seja, muitas vezes Deus nos quebra, muitas vezes Deus faz que a gente chegue lá no pó, mas é melhor nós chegarmos no pó para que Ele possa nos moldar novamente do que a gente virar alimento do inimigo, do que a gente virar o alvo do inimigo. Então eu entendo essa palavra assim, que Deus, Ele é amor, Deus é fidelidade, Deus é justo para conosco e devemos aceitar a disciplina dEle. Se a ovelha, que ela não é disciplinada, ela foge e ela vira um alvo para o inimigo. O pastor protege aquela ovelha rebelde e as demais que poderiam vir a segui-la no mau caminho. Da mesma forma, quando estamos indo na direção errada, Deus nos disciplina. Essa é a finalidade das tempestades pedagógicas que enfrentamos em nossas vidas. Qual é o resultado dessas tempestades quando a gente é fiel?
quando a gente entende que precisamos ser disciplinados, lá no final a gente ganha uma recompensa, que é a vitória que tantos almejamos. Muitas vezes o inimigo ele nos ataca, porque ele sabe que o Senhor está pronto, está prestes a nos abençoar com aquela bênção que tanto estamos esperando. Por isso devemos aceitar as correções, aceitar as disciplinas, porque Deus, Ele disciplina os filhos legítimos que Ele tanto ama. Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Amém.